Bom, vamos então falar hoje do movimento circular uniformemente variado, né? Dando continuação então aos movimentos circulares e a cinemática. Como nós vimos na última aula, né, a gente deduziu a aceleração centrípeta e agora a gente vai ter uma ideia de como seria o movimento de um corpo de maneira circular que varia de velocidade de maneira única, né? Por isso que o nome é movimento circular uniformemente variado. Então, eu posso fazer aqui uma trajetória circular, algo parecido com isso, ok? E aqui, né, tem um certo raiozinho, R, e vamos supor que aqui está o meu corpo com uma velocidade V0 inicial. Porém, ele não está mais descrevendo um movimento circular uniforme, né? Então, a velocidade dele varia não só vetorialmente, como em módulo. Ele pode ficar cada vez mais rápido ou cada vez mais devagar. Então, vamos supor que aqui, nesse ponto, nessa posição é a posição inicial, e aqui numa posição que eu vou chamar de S, ele tenha um vetor de velocidade maior devido ao módulo maior, né? Então, ele está aumentando, a velocidade dele está variando nessa trajetória circular, ok? Ela está aumentando. Então, se se eu tenho variação de velocidade, eu tenho uma aceleração, né? Essa aceleração, ela é o que a gente vai chamar de aceleração tangencial, certo? Que basicamente ela está apontando na mesma direção e sentido do vetor V0, né? É uma aceleração tangencial. Aqui também tem uma certa aceleração tangencial. Só que, além disso, eu queria... Isso aqui a gente pode falar melhor na próxima aula. Eu queria nessa falar um pouquinho sobre como que eu iria calcular a aceleração média, certo? Desse corpo, a aceleração circular média. Bom, a gente sabe que para calcular a aceleração escalar média, né, a gente pega a variação de velocidade e divide pelo tempo. Ok? Nós temos isso. Então, eu vou chamar de gama a aceleração circular média e vou dizer que ela é a variação da velocidade angular, delta ômega, dividido por delta t. Tudo bem? Se a gente faz que delta ômega é ômega inicial menos ômega final e que delta t é t final menos t inicial, eu tenho todo o direito de zerar esse meu cronômetro, então t0 igual a zero. Tá dividindo, passa multiplicando popularmente falando, isso daqui fica ômega t não, gama vezes t, e esse ômega zero passa para o outro lado positivo. Ômega zero, gama vezes t, onde gama é a nossa aceleração circular média. Veja que essa equação é muito parecida com a da velocidade, equação horária da velocidade, né? Que era v igual a v0 mais a vezes t. Nós fizemos o mesmo processo aqui em cima, fizemos v menos v0 e t menos t0, só que aqui é para o movimento circular uniformemente variado, certo? Bom, eu também teria então o direito, já que a gente viu que tem uma certa relação entre o movimento circular e o movimento uniforme, né? O movimento circular uniforme e o movimento retilíneo uniforme, então eu poderia, né, como a gente viu que nas aulas anteriores também a gente viu que a gente pode calcular a velocidade angular ômega sendo a variação angular delta θ
pelo tempo, e aí a gente chegou na relação θ igual a θ0 mais ômega t, né? Que tem muita relação com o movimento retilíneo uniforme, que é o que? S igual a S0 mais VT. Veja que as ideias são as mesmas para ambos, certo? E, bom, aqui, se eu quiser então fazer outra relação para a gente tirar mais algumas conclusões, eu poderia, né, aqui eu sei que seria o quê? Radiano por segundo, ou graus por segundo, enfim, como tu quiser chamar. Então, a gente até poderia dizer que a minha aceleração, né, a minha aceleração circular média seria em radianos por segundo ao quadrado, né, ficaria radiano por segundo. É igual a aceleração, né, a aceleração é medida em metro por segundo ao quadrado, só que aqui, no caso, não é, no caso, não é metro, né, a gente usa grau ou radiano. Bom, a gente lembra também do movimento uniformemente variado, que era, a gente tinha uma equação que era S igual a S0 mais V0t mais meio de AT quadrado. Eu posso, já que a gente viu que muita coisa aqui tem relação, eu também poderia relacionar isso, falando que o quê? Que θ seria igual a θ0 mais ômega 0 vezes t mais meio de gama t quadrado, ok? E o mesmo a gente poderia fazer com a equação de Torricelli, né, gente? Tem que a equação de Torricelli é v quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2at, 2at não, 2a delta s, né? A equação de Torricelli independe do tempo. O mesmo a gente poderia fazer, então, para isso daqui, só que no lugar de v seria ômega, que é a velocidade angular ao quadrado igual a ômega 0 ao quadrado mais 2 gama delta θ, né, que é a variação angular. Ok, dessa maneira a gente consegue ver algumas relações, né, que tem, na verdade, o movimento uniformemente variado, o movimento retilíneo, né, na verdade, MRU, MRUV, com o movimento circular uniforme e o movimento circular uniformemente variado, certo? Então, essas 4 equaçõezinhas aqui, essa daqui eu diria a mais importante, mas essas outras aqui também, por relação, a gente conseguiu chegar nelas e a ideia é a mesma, certo? Então é isso aí, cara. A ideia, na verdade, era mostrar a aceleração circular média e num próximo vídeo a gente pode falar da aceleração tangencial, só que aí a gente já teria que mexer um pouquinho da lei de Newton, que é o que a gente não introduziu ainda, né? Mas a gente pode fazer sim, beleza? É isso aí, valeu!